Ikki de Fênix é o cavaleiro de bronze conhecido por ser o mais feroz. Com seus poderes de chamas, ele já derrotou diversos adversários poderosos. Porém, você sabia que Ikki também se tornou o novo cavaleiro de leão? Olá, cavaleiros e amazonas, bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Ez e no vídeo de hoje trago para vocês as 10 melhores curiosidades sobre Ikki de Fênix. Gostaram do tema? Então já vai clicando aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Curiosidade número 1, o órfão mais promissor. Mesmo criança, Ikki era conhecido como o mais forte entre os 100 órfãos que treinavam para serem cavaleiros de Atena, sendo o órfão mais promissor de Mitsumasa Kido. Desde pequeno ele cuidou de seu irmão mais novo Shun, sempre protegendo-o do perigo. A personalidade de Ikki é drasticamente diferente de seus amigos, sendo até mesmo o oposto de seu irmão mais novo Shun, que é calmo, suave, carinhoso e muito emocional. Ikki geralmente é frio, agressivo e uma pessoa muito distante, e assim como a lendária ave mitológica Fênix, Ikki é um lobo solitário, que odeia andar em grupos e por isso muitas vezes permanece ausente, mas sempre aparece nas horas mais cruciais para ajudar os seus amigos. Curiosidade número 2, o treinamento do ódio. Na Ilha da Rainha da Morte, Ikki é treinado por Guilt, um mestre extremamente rígido e perverso. Ele ensina a Ikki que o ódio era necessário para se tornar forte. O garoto acaba conhecendo Esmeralda, a filha de seu mestre. Ela se torna seu grande amor e o ajuda a suportar todo o sofrimento imposto por seu mestre. Guilt diz a Ikki que para receber a armadura de Fênix, ele deveria ser capaz de matar o seu próprio mestre. O garoto não consegue fazer o que lhe foi ordenado, provocando a fúria de Guilt. Esmeralda tenta impedir seu pai, mas acaba sendo atingida pelo golpe de Guilt. Ela não resiste e morre nos braços de Ikki. Guilt não se importa com a morte da própria filha e diz que tudo foi culpa de Ikki. Finalmente, o aspirante a cavaleiro possui o ódio necessário para enfrentar o seu próprio mestre e acaba o matando, sendo que a partir desse momento Ikki começa a odiar tudo e todos. Curiosidade número 3, a conquista dos Cavaleiros Negros. No mangá original, a história de Ikki possui algumas diferenças com o anime. Por exemplo, Guilt não era o pai de Esmeralda. A amada de Ikki, na verdade, era uma escrava de um fazendeiro que morava na ilha. E Guilt, antes de morrer, diz para Ikki que ele deveria ainda conquistar a armadura de Fênix, que estava em posse dos Cavaleiros Negros. Ikki, após matar o seu mestre, parte pelo interior da Ilha da Rainha da Morte, derrotando vários Cavaleiros Negros pelo caminho, além, é claro, de superar os 4 grandes Cavaleiros Negros, sendo eles os 2 Cavaleiros de Dragão Negro que se passavam por o Pégaso Negro, o Cisne Negro e o Andrômeda Negro. A luta final é contra Django, o líder dos Cavaleiros Negros, Ikki facilmente derrota Django e veste pela primeira vez a armadura de Fênix. Curiosidade número 4, o primeiro a enfrentar um Cavaleiro de Ouro. No mangá, após Ikki derrotar Django, surge Shaka de Virgem, um Cavaleiro de Ouro que veio punir Django e os Cavaleiros Negros por seus crimes. Shaka diz ter chegado tarde demais, já que eles foram eliminados por um mero Cavaleiro de Bronze. Ikki se enfurece com Shaka pelo mesmo tê-lo comparado a um macaco na palma de Buda e lança o golpe Ave Fênix. Shaka se defende facilmente e diz que por mais forte que Ikki se achasse perto dos Cavaleiros de Ouro, seu poder não era nada. Shaka, porém, prefere não matar o Ikki, afirmando ter enxergado justiça em seu olhar. Porém, o Cavaleiro de Virgem apaga das lembranças de Ikki o encontro em que tiveram, prometendo que caso voltassem a se encontrar como inimigos, todo o temor que Ikki sentiu também voltaria. E isso acontece na Batalha das 12 Casas no mangá, porém toda essa história de Ikki ser o primeiro Cavaleiro de Bronze a desafiar um Cavaleiro de Ouro é retirada do anime. Curiosidade número 5, um golpe não funciona 2 vezes contra o mesmo cavaleiro. Ikki de Fênix foi o primeiro cavaleiro a dizer a famosa frase: uma técnica não funciona 2 vezes com o mesmo cavaleiro.
No episódio 12 do anime, ele enfrentou Yoga e diz: "Idiota, você deveria saber que uma mesma técnica não funciona duas vezes com o mesmo cavaleiro", sendo nesse momento a primeira vez que essa frase aparece no anime, porém Ikki diz essa frase diversas vezes para os seus inimigos, como por exemplo, em seu confronto contra o juiz do inferno, Ayakus de Garuda. Curiosidade número 6, Ikki realmente é um ateu. Apesar de Ikki trajar a armadura de Fênix, que faz parte do exército da deusa Atena, o Cavaleiro de Fênix diz não acreditar nos deuses. Isso quer dizer que Ikki não acredita neles de forma divina ou religiosa. Em sua luta contra Shaka, ele mesmo afirma que não acredita em deuses, mas sim em sua própria força. Na própria luta contra Thanatos nos Campos Elíseos, Ikki diz para ele que não acredita em deuses, dizendo que nunca admitiria a existência de deuses perversos como Thanatos. Sendo assim, podemos concluir que mesmo Ikki batalhando contra esses seres poderosos, intitulados de deuses, ele não crê neles ou em sua santidade e divindade. Ikki segue sendo um cavaleiro ateu, assim como Yoga segue sendo um cavaleiro cristão. Curiosidade número 7, o primeiro Cavaleiro de Fênix. Segundo o hipermito criado pelo próprio Masami Kurumada, o autor de Cavaleiros do Zodíaco, e que é o primeiro cavaleiro em toda a história que obteve a honra de trajar a sagrada armadura de Fênix. Isso porque essa armadura não aceitou nenhum outro cavaleiro, ela não acreditava que ninguém seria digno de trajá-la, até encontrar Ikki de Fênix. Curiosidade número 8, o novo Cavaleiro de Leão. Como sabemos na saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco, Ikki de Fênix trajou a sagrada armadura de leão apenas uma vez, sendo essa nos Campos Elíseos da saga de Hades, onde Ikki e os demais enfrentaram Thanatos, o deus da morte. Porém, após isso, na saga Next Dimension, Ikki retorna ao passado, assim como Shun, Saori, Yoga e Shiryu. Isso porque eles queriam tentar salvar Seiya de seu coma profundo no futuro. Nessa história, Ikki enfrenta diversos Cavaleiros de Ouro do passado, sendo um deles o Cavaleiro de Leão do século XVIII. Seu nome é Kaiser de Leão, e após a batalha, ele reconhece Ikki como futuro Cavaleiro de Leão, seu sucessor que em breve trajaria a armadura de ouro. E outra saga oficial onde Ikki se torna o Cavaleiro de Leão é na saga Episódio G Assassino, onde o Cavaleiro tem uma entrada triunfal com a épica armadura autêntica de leão. Curiosidade número 9, Ikki de Leão vs Aioria de Leão. Na saga Episódio G Assassino, Aioria de Leão acaba viajando no tempo, vindo de uma outra dimensão. Porém, esse Aioria tinha selado dentro de seu corpo a alma de Zeus. Em determinado momento, Aioria de Leão e Ikki, o novo Cavaleiro de Leão, se enfrentam. Aioria havia passado por um treinamento e alcançou o 9º sentido. E enquanto Ikki, como o novo autêntico Cavaleiro de Leão, não fica para trás em termos de poder, Ikki acaba superando Aioria, que não vê outra escolha a não ser se entregar para seu demônio interior, se tornando assim um ser maligno e muito mais poderoso. Nesse instante, quem chega para ajudar Ikki de Leão são os novos Cavaleiros de Ouro, sendo Shun de Andrômeda, Yoga de Aquário, Shiryu de Libra e Seiya de Kusanagi, sendo Seiya o único que não conseguiu se tornar um Cavaleiro de Ouro, porém estava trajando a vestimenta da espada sagrada de Kusanagi. Aiorus de Sagitário, como o grande mestre da Dimensão do Caos, o grande vilão da saga Episódio G Assassino, utiliza o golpe Satã Imperial para deixar Aioria ainda mais insano e fora de controle, fazendo com que o receptáculo de Zeus consiga superar os lendários Cavaleiros de Atena. Posteriormente, quem assume essa batalha é ninguém menos do que Shura de Capricórnio. Curiosidade número 10, o novo mestre de Atena. Na continuação da saga Episódio G Assassino, intitulada Episódio G Requiem, Ikki reaparece como sendo o último Cavaleiro de Atena vivo. Porém agora, como não existe mais o santuário, e Atena acabou reencarnando novamente como uma nova Saori, Ikki começa a treinar a deusa guerreira no único lugar seguro da Terra. Sim, galera, Ikki treina Atena na Ilha da Rainha da Morte para se tornar um cavaleiro ou uma deusa guerreira. Ainda não sabemos o resultado. Como sendo o último cavaleiro sobrevivente, Ikki ganha a missão de reerguer o santuário de Atena, assim como treinar a nova geração de cavaleiros. Sendo assim, podemos dizer que o antigo Cavaleiro de Fênix é o novo grande mestre do santuário. Gostaram das curiosidades sobre Ikki de Fênix? Comentei para eu saber e, é claro, obrigado por assistir esse vídeo até o final. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?